Esse vídeo é importante porque, muito provavelmente, você vai comprar pelo menos um imóvel na vida. E tão ou mais provável é que esse imóvel seja a compra mais cara que você vai fazer na vida toda. Então, se esse vídeo hoje te agregar de alguma forma ou ensinar algo que você ainda não sabia, eu peço que daí sim você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Então, bora lá? O primeiro ponto é, você está em posição de comprar uma casa? Em que sentido, Lucas? Você tem uma renda relativamente estável, você pode ter uma pensão, um emprego estável, um negócio que tenha rendimentos variáveis, mas com uma frequência que te permita assumir um compromisso com o financiamento? Pensa que, no geral, no máximo 30% da renda familiar deve ser comprometida com parcelas do financiamento. Por exemplo, se a soma da renda do casal é R$10.000, então a parcela seria de no máximo R$3.000. Se a renda familiar é de R$20.000, a parcela seria de no máximo R$6.000. Esse é um critério estabelecido por instituições financeiras para reduzir o risco do comprador comprometer um valor maior do que ele tem capacidade de pagar com as parcelas do financiamento. É importante avaliar a própria capacidade financeira e a estabilidade da renda para se comprometer com essas parcelas. Além da parcela, tem o valor total do financiamento. A análise de crédito para calcular o valor disponível para crédito imobiliário é um processo detalhado que os bancos utilizam para avaliar a capacidade de um indivíduo de tomar um empréstimo. O banco acessa um relatório de créditos da pessoa, que é fornecido por agências de crédito, como por exemplo o Serasa. Esse relatório mostra o histórico de pagamentos de dívidas, contas atrasadas e outros fatores que indicam a responsabilidade financeira do cliente. Então a sua pontuação de crédito, o score, é analisada. E essa pontuação é um número baseado no histórico de crédito, que indica o risco de inadimplência. Uma pontuação mais alta indica um risco menor, como se fosse uma nota. Quanto mais alta a nota, melhor o pagador você é. O banco pede para você documentos para comprovar sua renda. Isso pode incluir contra-cheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários, para trabalhadores autônomos, declarações de contadores verificadas. A estabilidade no emprego é valorizada, sendo que os empregos duradouros na mesma empresa são vistos como um sinal de renda estável. O banco revisa quaisquer dívidas existentes, como outros empréstimos, financiamentos de carro, cartões de crédito e outras obrigações financeiras mensais. A razão entre a dívida existente e a renda disponível é crítica, que é basicamente dividir o valor comprometido com parcelas mensais pelo valor que você recebe todo mês. Isso mostra a porcentagem da sua renda que já está comprometida com outras contas. Muitas vezes, o banco usa uma métrica chamada de índice de endividamento para garantir que o cliente não possui um nível de endividamento excessivo. O banco calcula o valor máximo de pagamento hipotecário que o solicitante pode assumir. Esse percentual varia entre 20% e 30% da renda mensal, dependendo do banco e do perfil do cliente. Ele considera os gastos fixos e variáveis do cliente para assegurar que ele pode assumir a nova dívida, no caso do imóvel ou da casa. Para o crédito imobiliário, a própria casa a ser financiada normalmente serve como garantia hipotecária, ou no caso de financiamento imobiliário, a chamada alienação fiduciária, que é isso mesmo, usar o próprio imóvel como garantia junto ao banco. O banco ainda pode solicitar documentos adicionais, como comprovantes de residência, estado civil, contratos de trabalho, entre outros, conforme necessário para obter um panorama completo da situação financeira e pessoal do solicitante. No caso, o solicitante é você, que quer comprar a casa e obter o financiamento. É legal você entender isso para poder buscar saber como está o teu score junto às instituições financeiras. É comum falarmos que vamos comprar um imóvel de uma construtora, e frequentemente você deve ouvir o termo incorporadora. Só para estarmos na mesma página aqui, a incorporadora é a empresa responsável por idealizar, planejar, viabilizar, coordenar a construção e a comercialização de empreendimentos imobiliários. Então a incorporadora, ou construtora, como a gente costuma falar, percorre um ciclo bem importante quando vende um imóvel para você. Ele começa pela identificação de oportunidades, aquisição de terrenos, planejamento, projetos e aprovações legais, licenciamentos, que é quando submete-se os projetos aos órgãos competentes para obter todas as licenças e cumprir todas as exigências legais, como aprovação de projetos arquitetônicos, licenças ambientais e alvarás de construção. Também tem a captação de recursos, a própria construção do empreendimento em si, a comercialização
entrega e o pós-venda. Isso tudo é um ciclo de incorporação. Então, quando você escolhe uma casa, por exemplo, dentro de um empreendimento que está sendo lançado por uma incorporadora, ou você paga à vista, ou vai dar uma entrada no ato do fechamento do negócio. No caso, essa entrada é a porcentagem do valor do imóvel que você dará como entrada na compra. Imaginando que você quer comprar uma casa de R$1 milhão, pode ser bem mais ou bem menos, é só um exemplo. E você tem R$300 mil para dar de entrada. Nesse caso, você está dando uma entrada de 30% do valor do imóvel. Geralmente, o valor mínimo de entrada é 20% do valor do imóvel. O ponto aqui é que quanto maior for a entrada, menor é o saldo que você vai financiar. De qualquer forma, independente do valor, provavelmente esse financiamento será junto a um banco, a uma instituição financeira. E esse saldo que você vai financiar, nesse valor que você vai emprestar, ele vai ser pago para a incorporadora pelo banco. Após a aprovação do financiamento e a assinatura do contrato de compra e venda, você estabelece um compromisso com o banco e o banco vai pagar a construtora mês a mês, conforme a obra vai sendo executada. Esse valor que o banco vai entregando aos poucos para a incorporadora sai do caixa do banco e vai para quem está fazendo a obra. Por isso que é comum que você pague ao banco os chamados juros de obra. Muita gente paga esses juros sem entender bem o que está pagando. São apenas os juros sobre o valor que o banco está desembolsando e entregando para a construtora, para a incorporadora. É uma parcela bem menor que você vai pagando ao banco durante a execução da obra. Um parênteses aqui, se eu tenho que pagar esse juro de obra para o banco durante a execução da obra, não seria melhor esperar para comprar a casa só depois que ela estiver pronta? Na verdade, não. O melhor seria pagar à vista. O fato é que durante a execução do empreendimento, ele já vai se valorizando. E depois de pronto, ele valoriza ainda mais. É claro, uma boa casa, por exemplo, numa boa localização, tende a se valorizar mais ainda. E talvez sequer tenham mais unidades disponíveis quando o empreendimento estiver pronto. Os juros de obra são apenas os juros que o banco está cobrando porque ele já está repassando algum dinheiro para a incorporadora. O primeiro imóvel que eu comprei foi comprado na planta e eu tive um excelente retorno sobre o investimento, por ter escolhido bem o imóvel e por ter comprado antes da obra ser concluída. Durante a fase de construção, você normalmente paga apenas esses juros de obra, que são um valor bem menor, sem amortizar o empréstimo. Inclusive, essa palavra amortizar ou amortização também é bastante comum quando falamos em financiamento e ela significa pagar uma dívida gradualmente ao longo de um tempo mediante pagamentos regulares. É pagar tanto o valor principal que foi emprestado originalmente, quanto os juros que ali estão embutidos. Após a conclusão da obra, a entrega das chaves nas suas mãos, o financiamento se transforma em uma amortização regular. A partir desse momento, você começa a pagar as parcelas do financiamento conforme o contrato do financiamento definido. Muitas vezes, a parcela mensal também inclui um seguro habitacional que cobre riscos como morte, invalidez ou danos ao imóvel. Resumindo esse tópico aqui, comprar um imóvel na planta financiado envolve o pagamento da entrada para a incorporadora e o pagamento em duas fases para o banco. Durante a execução, você paga os juros de obra, que são calculados sobre o desembolso feito do banco, que vai pagando para a incorporadora conforme ela vai executando a obra, e após a entrega das chaves, onde você começa a pagar as parcelas regulares do financiamento, é pagar a prestação do empréstimo de fato. Ainda sobre a entrada, aquela parte que você paga para a incorporadora, ela pode ser paga de diferentes formas, com recursos provenientes de diferentes fontes, o FGTS, economias pessoais, parcelamento com a própria incorporadora, eventualmente, também com venda de um ativo pessoal, como por exemplo um outro imóvel, a utilização de herança, doações familiares ou uma composição de mais de uma dessas opções. É importante lembrar que existem algumas taxas e impostos na compra que podem chegar a 3% do valor do imóvel, e é importante considerar esses valores quando for comprar sua casa. Ainda na jornada dessa realização do sonho de comprar uma casa, de investir no imóvel, eu tenho vários vídeos postados aqui no canal e a gente publica todas as terças e quintas novos vídeos. Mas eu vou aproveitar esse vídeo para te dar mais duas dicas. Quando for escolher a sua casa dos sonhos, considere a localização levando em conta segurança, potencial de valorização, transporte público, serviços essenciais, opções de lazer, índice de criminalidade na região, poluição sonora, como linha de trem, avenidas barulhentas, padrão construtivo do bairro e, é claro, a sua realidade, a realidade da sua família. Também lembre-se de olhar com cuidado para projetos e plantas para entender os ambientes e, se possível, visite a obra.
Eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo onde eu listei 7 dicas de uma arquiteta para ajudar você a estabelecer critérios e prioridades na escolha do seu imóvel. Eu espero que você tenha aprendido algo que possa te ajudar em algum momento. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar um like. Um abraço!